E aí, alunos, aqui é a professora Elana, aluna de português, e hoje eu vou comentar com vocês a apostila Aprender Sempre de 2021, volume 3, do 8º ano, na sequência de atividades 1, tá? Eu não vou ler os textos para que o vídeo não fique tão longo, eu vou mais comentar realmente ali as questões. Vocês podem dar um pause para ler e aí continuar. Não esquece de deixar o like se esse vídeo te ajudar e de se inscrever no canal. Aula 1, entre artes e artistas. Então aqui na questão 1 é uma questão pessoal, né? Ele quer saber qual é a ideia que você tem sobre arte, que tipo de arte você conhece, então é o conhecimento de mundo seu. Na letra B, ele quer que você faça uma pesquisa num dicionário, seja um dicionário físico ou online, do que significa a palavra arte, então pesquisa e copia. E na letra C, você vai falar se você concorda sobre a definição que o dicionário deu sobre arte, tá? Então é tudo, de certa forma, pessoal. Já aqui na questão 2, ele está dizendo o seguinte, que com o passar do tempo, né, no decorrer da história, a humanidade passou por muitas transformações e que a arte foi uma delas. Então, existiu arte de tudo quanto é tipo, né, e conforme o tempo ia passando, a arte ia ficando cada dia, assim, em um formato, né, conforme o que aquele momento, o que aquele contexto dizia que era adequado. E quando ele fala daí de artista clássico, não são artistas do momento atual, são artistas mais antigos, né, são artistas de épocas anteriores a que a gente vive agora. Ele quer saber se você conhece algum deles e, no caso, qual. Já aqui na letra B, ele quer saber qual artista você acompanha atualmente, artista da atualidade, artista vivo, artista do período contemporâneo, né? O que faz você gostar da produção desse artista, né? Lembrando que quando a gente fala de artista, a gente pode estar falando de escultura, pode estar falando de pintura, né? De uma série de ideias, né? De manifestações artísticas. Depois aqui embaixo, uma pesquisa vocês vão precisar fazer sobre um artista e essa pesquisa vai ter que responder, né, vai ter que falar sobre os assuntos que estão dispostos aqui nesses tópicos. Já aqui na aula 2, vocês devem fazer uma apresentação da pesquisa que vocês fizeram na aula anterior. Então, é uma atividade ali para ser feita em sala de aula, né? Depende da adaptação do professor de vocês, uma vez que a gente está em período de ensino híbrido. Na questão 2, ele quer saber sobre a diferença entre um fato e uma opinião. Então, qual é a diferença? O fato, ele vai falar sobre uma coisa que não tem como contestar, é uma verdade, é algo que está ali e não tem o que fazer, né? Não dá para contestar, ele não varia. Já a opinião é uma coisa pessoal que varia, muda de pessoa para pessoa, não é uma verdade universal. Então, se eu disser, por exemplo, que a Casa Amarela está à venda, eu passei lá, eu vi que tem um anúncio dizendo que está vendendo e tal, então é um fato, não tem o que eu dizer para contestar, né? Agora, se eu disser que a Casa Amarela é horrorosa, aí é uma opinião. Eu acho que é horrorosa, mas de repente você pode achar que não é, né? Você pode ter uma opinião, uma visão diferente da minha. Depois, na questão B, ele quer que vocês preparem cartazes, né? Junto aí com colegas, sobre o artista que vocês fizeram a pesquisa, fazendo aí uma tabelinha separando fato e opinião. Então, vocês têm que fazer uma tabela, né, com fatos sobre o artista e com opinião. Então, por exemplo, opinião, a obra dele é muito bonita, ou isso seria uma opinião. Já um fato, ele nasceu em 1923, por exemplo, aí já seria uma opinião, um fato, perdão. Já aqui na questão 3, ele diz o seguinte, você acha que atualmente tem mais liberdade para a criação artística ou a arte continua sendo restringida? Então, o que acontece, né? Antigamente, as pessoas tinham que ficar muito engessadinhas para produzir arte, tinha que ser de um determinado jeito, que era o que estava em moda, digamos, na época, e se não fosse daquela maneira, não tinha valor nenhum, né? E hoje a gente tem uma certa liberdade maior, existem vários estilos que são reconhecidos, né? Os artistas têm maior liberdade de se expressar de maneiras diferentes. Só que ainda assim, né, mesmo tendo essa liberdade maior e tudo mais, esse reconhecimento de vários estilos, ainda assim existem alguns tipos de arte que são discriminadas e que são desvalorizadas, tá? Então aqui você vai colocar o que você acha a respeito disso, se você acha, se você concorda, né? Eu tô colocando o meu ponto de vista na realidade para explicar para vocês, né? Mas o que você acha a respeito do assunto. Aula 3, o lugar da arte. Então tem um texto aqui na questão 1, podem dar um pause para ler e a gente já segue.
Na questão 2A, ele pergunta se você gostou dessa iniciativa da escola, né? E aí você tem que dizer o porquê, independente de dizer que sim ou não, tem que justificar. Na letra B, ele quer saber quais foram os objetivos principais da turma com esse projeto, no caso o projeto que foi comentado ali no texto. Então, quando eles pintaram as portas e tudo mais, o objetivo era valorizar o espaço e tudo mais, mas também era expressar o que eles sentiam, tanto que quando tem as falas deles ali no final do texto, né, eles mencionam que a arte é uma maneira de expressar, né, os sentimentos. Depois aqui ele pergunta na letra C se você acredita que tem um lugar exato, um lugar certo para a arte ser exposta, né? Tipo só em museu, por exemplo. O que você acha? Ou existe possibilidade dela ser exposta em outros lugares? Porque no texto, por exemplo, as releituras são feitas nas portas, né? Então quebra um pouquinho aquela ideia que a gente tem tradicional de onde a arte deva ser exposta. Já aqui na letra D, ele quer saber que benefícios, né, a arte pode oferecer às pessoas que produzem. Então a arte, ela tem ali uma função estética e ela vai trazer para a pessoa o benefício de poder usufruir aí dessa visão, dessa percepção estética, de espaços que estão sendo retratados, visões de mundo, emoções, né, os sentimentos que foram expressados ali. Então são algumas coisas que podem ser oferecidas às pessoas quando elas consomem algum produto artístico. Depois aqui na ele quer saber se você já teve contato com algum tipo de representação semelhante. Semelhante ao quê? A representação que tem no texto. Então, quando ele fala no texto, né, sobre as portas que foram pintadas na escola e tudo mais, com a releitura das obras, ele quer saber se você já viu algo semelhante em algum lugar, e aí você diz o que, né? Aqui na 13, ele quer que vocês localizem fatos e opiniões dentro do texto que nós lemos. Então, por exemplo, eu coloquei aqui alguns fatos, né? O local falado no texto, né, que é essa escola, é um fato. Então, não é uma coisa que dá para contestar. Obras de referência, no caso, as obras que foram feitas ali, a releitura, duas que ele cita, né, Moça com Brinco de Pérola e Abaporu. Claro, teve outras que eles fizeram a releitura, mas ele vai mencionar só essas duas. Então, fatos também. Onde foram feitas as pinturas, que foi nas portas da escola, é um fato, não dá para contestar. Aconteceu, realmente, é verdade. Turmas que participaram do 4º a 9º ano, então também é um fato. Já a opinião são coisas que eu consigo contestar e eu posso dizer que não concordo. A arte te faz ser mais livre. Não, eu posso dizer que acho que não é bem por aí, né? O trabalho ficou incrível. Eu posso dizer que acho que não ficou incrível, que acho que ficou mediano, enfim. Então aqui daí tem os exemplos de opiniões. Já aqui na aula 4, o grafite e o meio, ele coloca aqui, né, uma pintura, um grafite, para vocês observarem que a gente vai fazer a análise. E na letra A ele pergunta se você já encontrou em algum lugar esse tipo de produção artística, no caso o grafite, né? Qual o nome dado a essa pintura na parede? É um grafite, né? Então, agora essa primeira parte da pergunta ela já é pessoal, né? Depende de você já ter visto ou não. Na B, ele quer saber o que você acha sobre usar espaços públicos para produzir arte contemporânea. Por exemplo, o grafite ele é feito em muros da cidade, né? É um espaço público usado para colocar uma arte que é contemporânea, que é dos dias atuais. E ele quer saber o que você acha disso, de usar esses espaços para isso. C. Qual figura se encontra desenhada na parede? O que você consegue compreender da pintura de modo geral entre o texto escrito e a imagem pintada? Então, quando a gente associa as duas coisas, a gente vê que tem a figura ali de um fósforo, uma chama, e quando a gente associa, né, com o texto, a gente vê que o artista ele teve toda uma intenção, né, de passar uma mensagem de união, de positividade, de coletividade para o público. Na dele quer saber se você acredita que o grafite se é possível que ele esteja presente em espaços como museus, né? Então, daí você vai também colocar sua opinião e justificar. Aqui na questão 2, agora, ele dá um texto, né, para que vocês leiam, e depois ele pergunta se você concorda com o que o autor pensa sobre o grafite, e vai colocar sua opinião, dizendo, né, em que você concorda, em que você discorda. Então, você vai avaliar tudo que o autor disse sobre o grafite. Se você concorda com tudo, você pode marcar que concorda e dizer com o que concorda. Se discorda de tudo, também, né? Diz que discorda e com o que discorda. Agora, se concorda com algumas coisas e discorda de outras, daí você vai apontar, né? O que você concorda e o que você discorda.
Aqui na aula 5, a mensagem e a intenção. Ele quer que vocês observem essa imagem que tem uma cidade ao fundo, toda apagada, destruída, feia, e um grafite colorido na frente, né, num muro já também um pouco destruído, que dá toda uma vida, né, ao ambiente. Então, ele quer que você observe a imagem e faça uma série de argumentos que defendam grafites em espaços públicos. Então, você vai escrever por que o grafite é algo que deve existir, né, nos espaços públicos, baseado na observação da imagem. Depois você debate com os colegas a respeito disso. Já na aula 6, ele está sugerindo, né, que você faça aí a observação dessa imagem primeiro, para depois responder algumas perguntas. E daí na letra A ele quer saber quem está representado nessa obra. Então a gente poderia dizer que é um indígena? Sim. Uma pessoa indígena? Sim. Só que mais do que uma pessoa, né, o que está representado aí é toda a identidade dos indígenas, né? E ele quer saber também que elementos da composição artística fizeram com que você perceba, né, quem é essa pessoa representada. Então a gente pode mencionar os colares de contas, o acessório na boca, o arranjo na cabeça que foi feito aí com milhos. E na letra B, ele quer saber por que é importante refletir sobre esse assunto. Então, assim, a gente precisa valorizar, né, a nossa cultura, a cultura nacional, e ela acaba muitas vezes se tornando invisível e justamente por isso a gente precisa refletir sobre ela, debater sobre ela, para dar a ela o espaço e a valorização que ela merece. Agora aqui nessa questão 2, vocês dependem de um material que o professor de vocês vai trazer. Então ele fala que vocês vão selecionar no material que o professor vai oferecer fatos e opiniões sobre o grafite. Então o professor de vocês tem que trazer um texto, um vídeo, qualquer material sobre o grafite, para que vocês selecionem fatos e opiniões, né, sobre o tema grafite. Daí tem que preencher o quadro, né? Uma tabelinha aqui a favor, com fatos e opiniões a favor, e outra com fatos e opiniões contra o grafite, mas tudo baseado no material que o professor de vocês vai oferecer. Aqui na questão 13, ele quer que você forme frases com as opiniões e os fatos que você colocou nessas duas tabelas anteriores. Então depende, mais uma vez, do texto que o professor trouxe, do vídeo, enfim, do material que ele trouxe, para que vocês tenham já preenchido a tabela, para que daí vocês façam essa parte. Então vamos supor, ele deu aqui um fato e uma opinião, né? O fato é que o grafite é uma arte, e a opinião é que o grafite deixa a cidade mais bonita. E aí ele juntou o fato com a opinião para formar uma nova frase, né? Então, juntando ficou: o grafite, por ser uma arte, pode tornar a cidade mais bonita e colorida. Então, isso aqui é um exemplo, né, dele juntando um fato com uma opinião. E aí, isso que vocês vão fazer, né, com o fato e a opinião que vocês colocaram nas duas tabelas anteriores. Aqui na questão 4, ele fala para vocês pesquisarem mais a respeito do grafite, né, aprofundarem a pesquisa. E já nas aulas 7 e 8, vocês têm a realização de um debate, né, sobre esse tema. Então aí já é uma atividade para ser feita de maneira coletiva com a sala. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele tenha te ajudado. Se você curtiu, não esquece de deixar o like, de compartilhar com os amigos para me ajudar no engajamento. Também comenta, porque ajuda bastante para eu poder trazer mais vídeos. É isso, dá uma olhadinha na playlist na descrição, né, nas playlists, porque tem várias coisas bacanas que podem te ajudar. Então um beijo, um abraço, até a próxima e tchau, tchau!